Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Vamos dar início aí a mais um estudo, né? Nós estamos aí no pleno domingo e hoje nós estamos com o nosso estudo do Apocalipse, né? Tentar, né, ver se a gente consegue dar seguimento, né? Semana passada, infelizmente, a gente não conseguiu. E hoje nós vamos, né, entrar no capítulo 12 do Apocalipse, né? Aqui a gente está, né, através aí da nossa página aí de mensagens aí do Amigos do Caminho. E a gente, né, conforme a gente já tinha combinado, né, todos os domingos nós estamos trazendo aí um estudo, né, do livro do Apocalipse, né, dentro do contexto da doutrina espírita e do Evangelho, né, com a ajuda aí dos nossos companheiros espirituais e dos nossos irmãos, né, que colaboram conosco aí, né, não só assistindo, como trazendo também as suas vibrações positivas, as suas energias. E, né, iniciando o trabalho, né, primeiro vamos pedir aí aos amigos espirituais, a Jesus, que possa nos abençoar, que possa nos ajudar, né, nesse trabalho, nesse objetivo. Né. Vamos nos lembrar aí que a espiritualidade amiga está nos cercando a todos nós, né, com as melhores vibrações, vibrações de paz, de luz, de entendimento. E nessa vibração, nessa onda, né, de energias positivas, a gente dá início ao nosso estudo. Lembrando que a gente, estudando o Apocalipse, né, nós estamos falando ali sobre o último livro da Bíblia, né, nós estamos entrando ali no Apocalipse de João, um livro extremamente simbólico, extremamente, de alguma forma, complexo, né, e a gente está tentando tirar, né, vamos dizer, o espírito da letra, né, claro que a gente sabe que conforme todos os livros sagrados, aí, todos os livros, né, de conteúdo espiritual, né, cada vez que a gente estuda, a gente aprofunda, a gente percebe, a gente sente mais, né, e hoje nós vamos falar, né, de um capítulo que é muito simbólico, né, e que tem algumas coisas bastante interessantes aí para a nossa caminhada evolutiva, para o momento que nós estamos vivendo, né, para o momento que nós estamos aí passando juntos aí, de transformação, de renovação, de mudança. E, né, sem delongas aí, vamos lá. Nós estamos no capítulo 12, né, do livro do Apocalipse. Quem quiser nos acompanhar aí usando a sua Bíblia aí, né, e vai começar, né, o relato do João Evangelista, né, depois, né, dos relatos anteriores, ele fala assim pra gente, ó: depois apareceu no céu um grande sinal. Então aparece no céu, né? Vamos lembrar que o céu é a referência à nossa consciência, né? Todas as vezes que a gente vê o céu, né, nos termos evangélicos, ali está sendo dito que é algo que está conectado às nossas realidades de consciência. Por isso que o Pai, né, a gente até fez o estudo do Pai Nosso na última quinta-feira, né? E a gente lembra que quando Jesus fala Pai Nosso que está no céu, é porque ele está falando que Deus está conectado conosco através da nossa consciência. Boa noite, né? Mais uma vez os companheiros que estão chegando aí. Então ele vê um sinal no céu, né? Um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então aqui nós temos um símbolo da mulher, né? Esse símbolo aqui, muita gente dentro da iconografia católica, né, trata como sendo Maria, né, fosse Maria, como se fosse um ser individualizado, mas na verdade essa figura aqui é uma figura simbólica, né? A mulher é o sentimento, é a representação do sentimento, né? Ela está vestida de sol, né? O sol é a luz, né? Vamos lembrar o que luz significa no Evangelho. Luz é conhecimento, né? A luz é aquilo que é o contrário da ignorância. Se a treva é a ignorância, a luz é o conhecimento. Então ela está vestida de luz, ou seja, é um conhecimento, né, em torno do sentimento, né? Você lembra que se a mulher representa o sentimento e a emoção, ela vestida de luz é um conhecimento amoroso, né? Um conhecimento que está ligado ao sentir, ao sentimento, né? E com a lua debaixo dos seus pés, né? A lua também é outro símbolo de conhecimento, ou seja, o pé é onde você está alicerçado, onde você está fixado. Então, se ela está acima da lua, ela está vestida de conhecimento, né? E ela está sobre o conhecimento também, porque a lua também é uma manifestação luminosa, né, dentro aqui do contexto que a gente está falando aqui, né? A lua reflete a luz do sol, ou seja, esse sentimento, né, essa mulher, ela está cercada, tá, de conhecimento. É um sentimento sábio, é um sentimento que já está evoluído, é um sentimento que já está aprimorado, elevado, né? E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, né? A cabeça
né? É o símbolo do pensamento também, né? E as 12 estrelas, o número 12, é um símbolo de totalidade. Todas as vezes que aparece o número 12 na Bíblia, quer dizer tudo, ou todos, né? Por isso que Jesus tinha 12 apóstolos, por isso que Isaac, né, os patriarcas do Jacó, né, ele vai ter 12 filhos, que vão ser as 12 tribos de Israel, os 12 meses do ano. Então o número 12 é um símbolo de totalidade. Quando aparece o número 12 quer dizer tudo. Ou seja, é uma mulher que ela tem em torno de si, né, um sentimento que tem em torno de si todas as conquistas no campo do saber, do entender. E isso leva a gente lá no livro Entre a Terra e o Céu, no qual o ministro Clarence está lá com o André Luiz lá para poder atender um caso, né, bastante complexo de obsessão, né? Tinha lá 2 espíritos femininos lá, né, uma companheira, né, que estava obsidiando a esposa atual do marido dela, ela tinha desencarnado, né, a Odila, né, e a Zulmira. Elas estavam num processo obsessivo e em determinado momento o Clarence, né, que argumentou, que é um espírito iluminado lá, junto com o André Luiz, né, o Clarence fala assim, ó, nesses casos nós precisamos de um espírito que ame muito, né, então eles vão lá e pedem a ajuda de uma entidade feminina que ama muito, né, que já está, que se elevou espiritualmente através dos caminhos do amor, tá? Então isso aqui é um símbolo para isso. Tá? É o sentimento elevado, é o sentimento espiritualizado, é o sentimento na sua forma mais sublime, né? E ela estava grávida, né? E clamava com dores de parto e sofria tormentos para dar à luz. É interessante que aqui nós vamos fazer uma análise, né? Então a mulher, né, que aqui é uma mulher no campo da perfeição, né, no o sentimento perfeito, vai dar à luz, está com dores de parto, né? Vamos lembrar lá do Gênesis, né, no qual, né, o castigo imposto a Deus para a mulher foi ter filhos com dor, né? E quando a gente vê que hoje tem anestesia, esse castigo não serve para nada, porque a anestesia resolveu esse problema. Mas na verdade o que ali estava sendo dito não tem nada a ver com o parto biológico, com o nascimento físico. E sim que os sentimentos, os filhos dos sentimentos sempre nascem com dor. Tá? A dor está associada ao sentimento e não à razão. Por isso que os filhos da mulher nascem com dor. Tá? Porque na Bíblia, né, no estudo espiritual, razão e sentimento são homem e mulher. E a serpente, né, é o instinto. Então nós temos 3 companheiros ali que são básicos, né, no arquétipo, e na visão arquétipa, que é o Adão, a Eva e a serpente, e cada um deles representa um aspecto da nossa intimidade. Né? A serpente é o instinto, o Adão é a razão e a Eva é o sentimento. Mas esse sentimento aqui é o mesmo lá do passado, só que esse aqui é o sentimento que já se iluminou. Então ela vai continuar tendo dor para ter filhos, né? Porque os filhos do sentimento são doídos. Né? A dor, né? As emoções são dolorosas. Né? Sentir dói. Né? Não só a dor no sentido, vamos dizer assim, físico, né? No sistema nervoso, mas a dor moral, né? Porque sentir, né, está diretamente ligado com a capacidade de sentir dor. Então ela vai ter um filho, né? Ela está preparada para ter um filho. Né? O que é o filho? O filho é aquilo que nasce do sentimento. Lembra de Jesus falando que, né, quando Jesus se referia a ele mesmo, quando Jesus fala, em vez de Jesus falar eu, Jesus falava como? Jesus fala assim, o filho do homem. Né? Todas as vezes que Jesus ia se referir a si mesmo, ele usava o termo filho do homem. O que é o filho do homem? É aquele que nasce do homem. Né? Ou seja, se o homem é a razão e Jesus é o filho do homem, Jesus é aquele que nasce do casamento, né, da razão e do sentimento. Né? Então é o Cristo, né? É o Espírito iluminado. Né? O que é o Espírito iluminado? É aquele que nasce da razão equilibrada, do sentimento equilibrado. Junta-se os dois, nasce um Espírito crístico, nasce um Jesus, vamos dizer assim. Né? Então Jesus é o Filho do homem, ou seja, aquele que está além do homem. Aquele que vem além da razão, né? Que carrega dentro de si sentimento e razão em equilíbrio. E aí essa mulher está pronta para dar a luz, né, para esse filho do homem. Tá? Isso aqui é simbólico. Tá? E aí foi visto outro sinal no céu. Ou seja, na consciência da gente. Outro sinal. Era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 pontas. As pontas aqui são os chifres, tá, gente? E nas suas cabeças 7 diademas. Para quem não sabe, diadema é uma coroa com uma pedra preciosa apenas, que normalmente é colocada. É tipo uma tiara com uma pedra preciosa no meio, bem grande assim. Chama-se diadema. Tá? E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e precipitou-as na terra.
Então, né, junto com essa mulher, né, essa mulher é um estado de consciência, né, o sentimento, né, nesse mesmo céu, ou seja, nessa mesma consciência, ou seja, dentro da gente, tem a mulher que está lá preparada para dar luz ao filho, né, e tem também um dragão. Né. O que é o dragão? O dragão é a antiga serpente. Isso vai ser dito aqui para a gente no texto aqui depois. Né. O que é o dragão? O dragão é a serpente. Né. Então a serpente cresceu, engordou, aumentou de tamanho, né? E o que a serpente é acima de tudo? São os nossos instintos, certo? Então a serpente, o dragão aqui, são simbologia dos nossos instintos. E esse dragão, ele é vermelho, né? O vermelho tem a ver com a paixão, com a sanguinolência, né? Com instintos de preservação, né? E ele tem 7 cabeças, olha que interessante, né? Ou seja, ele trabalha, né? Ele tem uma mentalidade focada perfeitamente em um objetivo. E 10 chifres, o que o chifre faz? O chifre defende, o chifre intimida. Né? Qual que é a função do instinto na nossa vida? Nos proteger. Tá? Então por isso que o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. E os diademas, né, são sinais de poder também. Né? E a sua cauda arrastou até essa parte das estrelas do céu e jogou-as na terra. Olha que interessante, né? Então a cauda do dragão puxa o que tem no céu e joga na terra. Tá? Ou seja, através dos nossos instintos, as nossas conquistas de consciência vão ser trabalhadas aqui na terra, que é o corpo físico. Lembra da oração do Pai Nosso de novo? Né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que Jesus está falando nisso? Para a gente poder viver na nossa vida material aquilo que a nossa consciência manda. E o dragão ele faz exatamente isso. Ele puxa as estrelas, né, que é o conhecimento, que é a luz, e joga elas na terra. Qual que é a função do instinto? Pegar as nossas conquistas espirituais e fazer com que a gente use elas aqui no dia a dia da matéria. Tá? Mas é um instinto que está desequilibrado. Né? Olha só. E precipitou-as na terra, ou seja, né? Tô explicando aqui que o dragão não é diabo, não é nada de ruim não, tá? É só o nosso instinto, tá? Mas o João pinta aqui com uma cor bem forte aqui, né? Depois, né? O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, logo que ela o tivesse dado à luz. Então para o dragão lá com todas as suas cabeças lá, né? Perto da mulher. E ele quer devorar o menino da mulher, quer devorar o filho. Por quê? Porque o instinto quer controlar o sentimento. O instinto ele quer dominar na gente. O que nós estamos vendo aqui, né, é a inimizade entre o instinto e o sentimento. Lembra que lá no Gênesis fala, né? A mulher e a serpente serão inimigas e tal, e você vai te armar um bote e ela vai te pisar na cabeça. Tem uma imagem, né, da igreja católica de Maria pisando na cabeça de uma cobra, coitada lá, a cobrinha lá, e Maria pisando na cabeça dela. Né? Isso é um símbolo. Né? Por quê? Porque o nosso instinto e o nosso sentimento estão sempre lutando entre si. Então, os conteúdos do nosso instinto muitas vezes são antagônicos aos nossos conteúdos sentimentais. Às vezes estão juntos, quando tem paixão. Né? O que é a paixão? É o desejo e a afetividade misturados ali num bolo. Então, muitas vezes, quando a gente está apaixonado, né, momentaneamente, nós temos ali o encontro do sentimento e da razão. Mas normalmente sentimento e razão são conflituosos dentro da gente. Né? Então o sentimento fala para a gente fazer uma coisa, né? E o instinto, né? Eu falei razão, falei errado. Instinto e sentimento. Né? O sentimento diz para a gente fazer uma coisa e o instinto diz para fazer outra. O sentimento diz ama, o instinto diz se aproveita. Né? O sentimento diz protege, né? Envolve. Né? O instinto diz domina. Sorve o prazer. Então instinto e sentimento estão ali, ó, nessa briga. As infidelidades, as mentiras, os enganos, as traições estão todos ligados a essa briga íntima que existe dentro de nós, entre o dragão dos instintos, porque é um dragão, porque ele é forte, né? É uma serpente gorda que cresceu, né? E a mulher do sentimento. Então o sentimento e o instinto estão lá brigando dentro da gente. E vai ter mais briga depois aqui, ó. Olha só. Então o dragão queria devorar o filho dela, ou seja, o instinto queria dominar o sentimento. Então o instinto e o sentimento brigando dentro da gente. Isso aqui é para poder apresentar isso para a gente. Esse texto aqui é com esse objetivo. Então dentro da gente existe uma grande disputa entre as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos instintos.
E isso é um dos maiores dramas que a gente carrega hoje enquanto ser humano aqui encarnado na Terra. Né? Quem nunca brigou com seus instintos? Né? Você vê lá, por exemplo, né, os relacionamentos afetivos que a gente tanto fala, né, que a gente tanto tem necessidade aí de vivenciar ainda. Né? Quantos companheiros, né, se programam afetivamente, falam assim, não, eu vou me casar com fulano, com ciclana, né, e vou ter ali, e vou respeitar, e vou amar, e aí vem o desejo, o instinto, né? E faz com que eu traia, que eu engane, que eu minta por causa de uma noite de prazer, de uma noite de sexo, né? Um desejo desenfreado. Eu traio, eu magoo, eu firo, né? E aí eu entro em conflito entre o que o meu sentimento diz e o que o meu instinto me pede. Porque por instinto você tem que viver aquela sensação ali no momento. Né? Então aí nós vivemos esse tenebroso inferno íntimo, né? De querer ser uma coisa e ser outra, né? Por trás dos panos. Então o João Evangelista está falando isso aqui pra gente, tá? Dessa batalha, dessa guerra, que é uma guerra final, né? Ora, ela deu à luz, né, a um filho varão. Olha que interessante. Então ela tem um filho homem, varão. Por que é um filho homem? Porque nasceu aqui, foi razão, foi o filho do homem, foi a razão elevada ao sentimento. Por que Jesus se chama de filho do homem? Porque Jesus não é nem amor e nem razão. Jesus é o conjunto dos dois em equilíbrio. É o Cristo, né? Não vou nem usar Jesus, que eu estou individualizando quando a gente fala Jesus, né? Então o Cristo, ele é o fruto do sentimento e da razão juntos. Então ele nasce, né, um filho que havia de reger todas as gentes com vara de ferro. Olha que interessante. O que é reger? Controlar. Né? Qual que é o nosso objetivo espiritual final? Despertar dentro de nós o Cristo. Tá? Porque Cristo é um estado espiritual. Jesus era um Cristo, ele não era o único Cristo. Jesus é o único Espírito que a gente conhece que chegou nessa condição. Né? O único ser que a gente conhece que está nesse nível. Mas a proposta de Jesus, quando ele esteve aqui com a gente, foi nos ensinar a ser como ele. Né? Jesus nos prometeu que tudo que ele faria, tudo que ele fez, nós também faríamos e muito mais. Então Jesus, de certa forma, ele veio à Terra para nos ensinar qual é o nosso destino. Jesus veio até nós para poder nos mostrar aquilo que nós somos em essência. E nós estamos aí, né, sofrendo, brigando, nos degladiando, né, nas dores, nas provas da vida, nos sofrimentos, porque ainda não sabemos qual que é o nosso potencial divino. Ou se sabemos, não acreditamos. Ou se acreditamos, né, deixamos para depois. Né? Então são escolhas que nós temos. E aí fala assim, ó, ela deu à luz um filho varão que havia de reger todas as gentes com vara de ferro. O que isso quer dizer? É um rei exterior? Não. Quer dizer que isso aqui é o destino de todos os seres. O nascimento do Cristo dentro de nós é comum a todos. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha que interessante. Né? Então quando nasce o Cristo dentro de nós nos conectamos profundamente com a divindade. Ele é arrebatado, ele é levado. Né? É um momento íntimo da gente. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um retiro que Deus havia lhe preparado para ir a sustentarem durante 1260 dias. 1260 dias. Né? Se vocês forem dividir isso no meio, dá 630 dias. Meia, né? Ou seja, o sentimento... depois que ele cumpre o papel dele, ele entra no estado de deserto. Né? O que é o estado de deserto? Os antigos hebreus, eles falavam do deserto como um momento de renovação. Então todo o grande espírito que ia começar uma missão, alguma coisa assim, normalmente ele ia para o deserto, tá? Isso era mais metafórico do que físico, tá, gente? Não precisava ir para o deserto literal, apesar que alguns iam, né? Mas o deserto é um momento em que você se vê no vazio. Então muitos de nós hoje estamos vivendo um momento de deserto, se vocês forem analisar. É um momento que nós estamos com os nossos valores em xeque, que nós estamos com a nossa forma de ver a vida em xeque, que nós estamos com a nossa realidade atual em xeque. Nós estamos num momento de deserto. E normalmente esse momento é um momento de crescimento. É um momento que a gente vai abandonar o velho e vai começar a trilhar um caminho do novo. Então nesse momento aqui, quando o filho do homem nasce, o nosso sentimento ele vai esperar, ele vai para um lugar onde ele vai ficar ali de stand-by. Por quê? Porque agora o sentimento ele não é o que vai dominar a gente. Lembra que estava tendo uma briga entre sentimento e instinto dentro da gente? Quando nasce a razão iluminada,
o que vai acontecer com a gente? Sentimento e instinto vão sair do caminho, porque quem vai governar a nossa intimidade é a razão iluminada. Vamos ver o que o Diogo está falando. Já ouvi falar que esses 1260 dias seriam 1260 anos do reinado forte do papado. Tem algumas pessoas que têm essa conta aí, mas se você for analisar desde do ano 300 mais ou menos até a nossa época hoje, né, já deu mais do que essa quantidade de anos aí, né? Na verdade, o papado é uma instituição material, e o que a gente normalmente vai ver nos textos do Evangelho é que o objetivo do Evangelho, né, e do Apocalipse, de todos os textos sagrados, é trabalhar o ser humano enquanto individualidade. Tá? Então Jesus, quando ele vai trabalhar uma ideia espiritual, ele está falando de indivíduo, ele não está falando de grupo. Porque o grupo está dentro daquele conceito de multidão. E Jesus não trabalha multidão, Jesus trabalha indivíduo, ele trabalha discípulo e apóstolo. Né? Quanto mais o espírito ele evolui, mais ele se individualiza. Né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que estruturas externas, tipo a igreja, tipo a religião, é que são um grande problema da humanidade. Não são. Tá? A igreja não é o problema da humanidade. O problema da humanidade somos nós, os seres humanos, que nos utilizamos dessas ferramentas de controle externo para poder organizar, né, estruturas de poder. Tá? Então a igreja em si ela não tem poder nenhum. Nós é que temos poder de manipular aquilo. Né? Então, realmente existe um estudo sobre isso que fala dessa forma, mas é um estudo de viés evangélico, né, que quer associar o papado com uma obra do demônio, aquela coisa toda. E isso aí é um tanto quanto equivocado. Né? Porque entra nessa questão de novo que nós estamos falando aqui. A nossa tendência humana, né, de colocar a culpa em alguma coisa que está do lado de fora. Ou seja, tem uma estrutura que está ali fora e no dia que ela acabar resolve o problema. Né? E isso é equivocado espiritualmente, né? Porque os grandes espíritos eles falam pra gente, olha, o problema da humanidade não é a igreja, não é a religião, não é isso, aquilo outro. O problema da humanidade é a falta de amor que existe entre o ser humano. No momento que eu trabalhar a minha humanidade individual, eu vou modificar a estrutura do que está do lado de fora. Né? Porque nós passamos milênios aí brigando com estrutura externa, né? Com religião, com grupos que estão do lado de fora, e sempre que esses grupos acabam, aparece outro no lugar desse para poder tomar o papel. Né? Por quê? Porque são humanos, os espíritos reencarnam e formam outra coisa. Né? Então, por exemplo, Moisés brigava lá com os sacerdotes do Egito. Eles reencarnaram tudo no judaísmo. Né? Jesus estava lá naquela coisa toda, e o Sinédrio contra Jesus, o que aconteceu? O Sinédrio reencarnou inteiro dentro do Vaticano. Né? Ou seja, os mesmos caras que mataram Jesus depois se tornaram os defensores daquilo que ele ensinava. Né? Haja visto quando Francisco de Assis vai ao Vaticano, ele fala que ele revê ali o Sinédrio. Né? Tipo assim, ele estava diante do tribunal dos caras que mataram Jesus, agora falando que estava, né, defendendo ele. Né? E hoje isso vai se repetindo. Né? São os mesmos espíritos em momentos diferentes, ou seja, somos nós. Né? Mas vamos continuar aqui. Houve no céu uma grande batalha. Olha que interessante. Então teve uma batalha aqui no céu. Esse texto aqui é bem interessante. Houve no céu uma grande batalha, ou seja, na nossa consciência. Né? Tá tendo uma batalha. A guerra no céu. Guerra no céu. Batalha de consciência. Tá? Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. E o dragão com seus anjos pelejavam contra ele. Porém, estes nem prevaleceram, nem o seu lugar se encontrou mais no céu. Olha só. Então apareceu um outro personagem aqui agora, Miguel. Miguel é uma corruptela do nome hebraico Micael. Micael quer dizer aquele que é como Deus. Tá? Para quem não sabe, Miguel, né, que o pessoal fala da igreja São Miguel Arcanjo, né, é assim que eles se referem na igreja católica, nada mais, nada menos do que o nome espiritual de Jesus. Tá? Miguel é Jesus. Tá bom? É o mesmo espírito, que é o Miguel, é Jesus. Tá? Aquele que é como Deus. Olha que interessante o nome, né? Porque a humanidade idolatra Jesus como se fosse o próprio Deus. Por isso que ele tem esse nome, Micael, né? Aquele que é como um Deus. Então, como a humanidade em massa considera que Deus e Jesus é a mesma coisa, né? É o mesmo ser, ou então que Jesus é um pedaço, né, de Deus, uma coisa assim. Então, falam muito disso. Mas aqui, o Miguel aqui, né, nesse ponto específico aqui, ele representa o quê? A nossa razão iluminada,
contra o dragão, que são os nossos instintos. Então tem uma batalha agora, vai ter uma batalha. Você lembra que o sentimento e o dragão ali, o sentimento e o instinto, eles ficavam lá se estranhando, mas não brigaram. Né? O dragão queria comer o sentimento, né? O sentimento queria pisar na cabeça do dragão, mas eles não brigaram. Mas quando chega a razão iluminada, ela e o dragão começam a brigar. Por quê? Porque não tem espaço para a iluminação espiritual e para o instinto na nossa consciência. Então tem uma guerra de consciência entre o meu instinto, tá? E a minha espiritualidade superior. E o que vai acontecer? Né? O dragão não vai conseguir prevalecer. O dragão vai perder essa guerra. Porque quem fica no comando do meu eu, da minha espiritualidade maior, são a minha razão superior. Os instintos não vão dominar mais. Vai chegar um momento que os instintos vão ser... Aí o que vai acontecer? Né? E nem aqui, ó, porém eles não prevaleceram, ou seja, o instinto não vai dominar a gente para sempre, né? Nem o seu lugar se encontrou mais no céu, ou seja, o instinto não é matéria de consciência. O lugar do instinto não é na consciência. Nossa consciência precisa de coisas mais elevadas. Nossa consciência busca, né, realidades superiores. Então o lugar do dragão não é na consciência. Foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente. Lembra que o dragão é a mesma serpente lá do Antigo Testamento? Né? Que se chama demônio e Satanás, que seduz todo mundo. Olha que interessante aqui, né? Metaforicamente falando, o que é seduzir, gente? É nos arrastar. Os instintos fazem isso com a gente. Né? O instinto faz a gente fazer as coisas por quê? Porque eu quero. Né? Ele seduz. Porque o instinto está muito associado com o quê? Com manifestação de prazer. O instinto e o prazer caminham juntos. Todas as vezes que eu realizo um instinto, que eu atendo o meu instinto, eu tenho prazer associado. Não tem instinto que seja negativo, né? No sentido assim, que é ruim. Então, por exemplo, quando eu como, eu sinto prazer. Quando eu tenho relação sexual, eu sinto prazer. Quando eu tenho uma vitória material sobre alguém, né? Quando eu venço, quando eu domino, quando eu sou mais, eu sinto prazer. Os instintos estão ligados com o prazer. Né? Por isso que é difícil, por isso que ele seduz, por isso que ele é Satã. Né? Que quer dizer adversário. Tá? Foram precipitados na terra. Ou seja, aonde que é o lugar do instinto? O instinto ele existe para poder manter o nosso corpo vivo. Esse que é o objetivo do instinto. E quanto mais a gente desperta espiritualmente, menos sentido e menos controle o instinto vai ter na nossa vida. Né? Veja Jesus. Jesus era um espírito, um ser que quando ele estava encarnado, ele não dava bola para o instinto dele. Né? Você não vai ver que Jesus ficava lá preocupado com comida, com bebida, né? Com relação sexual, com a própria vida. Né? Porque Jesus ele sabia muito bem como é que ele ia morrer, quando que ele ia morrer e de que jeito que ele ia morrer. E ele foi lá para morrer. Ele falou, não, eu vou lá porque eu quero. Né? O instinto, no nosso caso, está gritando assim, se esconde, foge daquilo, preserva a sua existência. Que esse que é o papel do instinto. Né? O papel do instinto é preservar a nossa existência. O papel do instinto é manter a espécie. Né? Por isso que os animais, no reino animal, o instinto ele é Deus, vamos dizer assim. Né? Os animais vivem debaixo dos instintos deles. Então o animal ele vai ser totalmente controlado pelos seus instintos. Porque para o nível do reino animal, o instinto é uma ferramenta divina fantástica. Mas no nosso nível, ele já não conta tanto. Então ele vai desaparecendo, por isso que ele não fica no céu, ele desce para a terra. Né? Porque quem tem que mandar aqui, ó, é a razão. Quem tem que mandar aqui é o sentimento iluminado. Né? Quem tem que mandar aqui na nossa consciência é o Cristo que está despertando dentro de nós. E esse é o nosso destino. Né? Quando a gente está aqui encarnado, muitas vezes a gente não percebe. E às vezes a gente fica perdido aí diante de tantas provas e dificuldades que são, né, o conteúdo aí das nossas vidas, que nós não sabemos qual que é a nossa destinação. E aí quando a espiritualidade vem até nós, né, nas mais variadas formas, seja através de um livro, de uma palavra, de uma pessoa, de uma intuição, a primeira coisa que os espíritos de luz vão ensinar pra gente, e que a gente vai ter mais dificuldade de aprender, é o nosso real lugar no universo. Porque o nosso real lugar no universo é maior do que a gente sequer é capaz de imaginar. Né? Os conceitos de eternidade, de imortalidade, de perfeição que nos esperam, né? De aprimoramento espiritual, o nosso destino luminoso, nós mal entrevemos ainda o início da nossa jornada evolutiva. Por quê? Porque nós ainda estamos debaixo do jugo do instinto.
que é uma ferramenta do reino animal. Já é uma ferramenta que no nosso nível de evolução já está em estado de desuso. O instinto vai começar a desaparecer. Na nossa esfera ainda está muito forte. Conforme diz o Emmanuel, tem muito pouco tempo que a gente saiu do reino animal. Tá? Nós aqui da Terra, aqui, nós seres humanos. Então na gente o instinto ainda é muito forte. Por isso que muitas pessoas são contradições ambulantes entre aquilo que elas pregam e aquilo que elas vivem. Por isso que a gente vê lá o casal jogar amor eterno no altar, e passar 6 meses o cara já está dando em cima de outra mulher, a esposa está olhando pro vizinho lá, pro chefe, pro outro, e sofrendo de desespero afetivo. O que é o desespero afetivo? O desespero afetivo é aquele momento em que a pessoa está tão dominada pelo instinto reprodutivo, pelo desejo sexual, que ela não consegue nem pensar direito, ela só quer realizar aquilo. E aí ela fala assim, eu sou um animal, eu sou um monstro. Não, você é apenas um espírito que não sabe se controlar. Como criar um diálogo entre sentimento e instinto? Na verdade, o sentimento tem que dominar o instinto. Existe uma hierarquia íntima que o Paulo de Tarso fala e o pessoal mete o pau nele por causa disso, porque aí o pessoal usa isso para fazer questão sexual, questão de gênero, que ele fala assim, o homem é a cabeça da mulher e o Cristo é a cabeça do homem. E ele está falando nesse sentido aqui. A mulher é o sentimento, então o que acontece? O sentimento domina o instinto, a razão domina o sentimento e o Cristo dentro de nós domina tudo. Isso é o ideal espiritual que nós devemos buscar. Ou seja, nós não podemos deixar os nossos instintos nos dominar para nada. O instinto tem que estar lá embaixo de tudo. Depois vem os sentimentos, as nossas emoções. Também não podemos ser dominados pelas nossas emoções. Quem tem que dominar a gente é a nossa razão. Então, vamos lembrar lá. Jesus dividia a humanidade em 3 grupos. Era a raça de víboras, nascidos de mulher e os filhos do homem. Olha que interessante. Raça de víboras. O que é o que? Olha a palavra de Jesus. Parece que ele está xingando, Não, quando Jesus se distingue um grupo de seres humanos como raça de víboras, ele está falando assim, todos aqueles que são dominados pelos seus instintos. Raça de víboras. Tá? É um ensinamento aí por trás. Não estava xingando ninguém, não. Nascido de mulher. Lembra que ele fala isso do João Batista? Fala assim, dos nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João. O que é o nascido de mulher? Nascido de mulher são aqueles que são controlados pelas suas emoções. Tem alguém mais emotivo do que o João Batista? O João Batista é o cara que te amava e te odiava ao mesmo tempo. O João Batista é o cara que, se ele visse a mulher adulta, ele ia ser o primeiro a tocar a pedra na cabeça dela. O João Batista é o cara que era a materialização de um espírito totalmente dominado pelas suas emoções. Quando elas eram boas, ele era fantástico. Quando elas eram ruins também, você corria do João Batista. Até o ponto dele morrer por causa disso. Do desequilíbrio emocional que ele tinha. Então, quem são os nascidos de mulher? São todos aqueles entre nós, na humanidade, e isso é a maioria hoje, que são dominados pelas emoções. Te amo, te odeio. Então são os nascidos de mulher. Ou seja, são os dominados pelo sentimento. E quando Jesus fala do filho do homem, o filho do homem é difícil, Aquele que é da razão, Quem que é controlado pela razão? Por isso que o Paulo de Tarso, lá nas cartas dele, fala assim, as mulheres não podem falar em público. Quando elas quiserem saber alguma coisa, que vão para casa e perguntar para os seus maridos. Aí o pessoal, Paulo de Tarso, misógino. Não. Então aquilo ali tinha um contexto. Quem tinha conhecimento espiritual entender do que ele está falando, que ele estava dizendo o seguinte, olha, não deixe os seus sentimentos de dominar. Não deixe a mulher falar. Nesse sentido, tá, gente? Não é a mulher, sexo masculino e feminino, porque isso aí é relativo. Nós reencarnamos como homem e mulher o tempo todo. E eu, enquanto homem, tenho um conteúdo feminino e um conteúdo masculino. Eu tenho razão e sentimento dentro de mim. O que o Paulo de Tarso está falando ali é o seguinte, a razão tem que controlar o sentimento. O sentimento é o motor do carro, a razão é o volante. Se a gente fosse traduzir na nossa era atual, é basicamente isso. Tá? Na época dos apóstolos, eles falavam que os sentimentos são os cavalos, e o cocheiro é a razão. Ou seja, quem dirige é a razão. Quem movimenta é o sentimento. Então, se a gente colocar os dois no seu papel, o sentimento como uma força que movimenta e a razão como controle que direciona, 100% dá certo. A evolução se processa de maneira natural. Só que o que acontece? Normalmente a nossa razão fica guardada na gaveta e o sentimento nos controla o tempo todo. Então a gente solta o cavalo, onde ele for, ele está indo.
Né? Se ele seguir em linha reta durante 100 km, beleza. Mas na hora que tiver uma pedra, ele topa de cabeça na pedra, porque ele não sabe desviar. Né? Então, por isso que o sentimento está ligado muito à questão do sofrer. Porque o sentimento não discerne. O sentimento é. O sentimento vai. O sentimento protege, mas também mata. Porque ele não discerne. Ele sente. Ele flui. A razão tem um papel de quê? De controle. Né? Mas razão sem sentimento e sentimento sem razão não funciona. Por isso que Jesus é o Filho do homem. Aqui, ó, o que nasceu aqui, ó. Que é quando a razão e o sentimento se unem, aí tem um equilíbrio. Opa, beleza. Aí vai nascer o Filho do homem, que é o Cristo. Tá dando para entender o raciocínio aqui, gente? Né? Então, esse dragão ele já fugiu da nossa história. O dragão está acabando. Né? Por isso nós temos aí um mundo de prova e expiação que está indo embora. Expiação é questão de instinto. Prova é para o sentimento. E missão é para a razão. Nós temos 3 revelações espirituais. A lei de Moisés, o Evangelho e a doutrina espírita. Vamos pegar essas 3. A primeira revelação, que está falando para a gente sobre o Moisés, né, é o que? É controlar instinto. A primeira revelação, a lei de Moisés é feita para controlar instinto. Quem não consegue controlar os seus instintos vai cair na lei de Moisés, que é o que? Olho por olho, ação e reação, causa e efeito, te mordi, você me morde. Né? Então a primeira lei de Moisés, a primeira revelação, a lei de Moisés é para controlar instinto. Se você já não tem mais instinto, a lei de Moisés não serve para nada para você. A segunda revelação, que é a lei de amor de Jesus, é para o quê? Nos ensinar a lidar com as nossas emoções. É a lei da caridade, da compreensão, da fraternidade. Né? É a lei do amor acima de tudo. Então quem está no caminho da lei de amor já não mexe mais com o antigo, com as questões do instinto. Né? Expiação, prova e missão. Expiação está ligado com instinto. Né? Espíritos que são escravos dos instintos, eles entram muitas vezes em expiação. Por quê? Porque a expiação tem características de revolta. Né? O revoltado é sempre um espírito que está espiando. Tá? O que é a prova? A prova é o teste. É o fazer ou não fazer. É o aprender. A prova está ligada a sentimento. E a missão? A missão está ligada à razão. É a capacidade de você fazer alguma coisa, né, com um objetivo superior totalmente no controle daquilo. O que é um espírito missionário? Né? Nós somos missionários naquilo que nós dominamos. Né? Então um espírito que consegue lidar com a sua própria condição econômica, vamos dizer assim, né, que pode ter $1 milhão ou 1 centavo e vai estar equilibrado, é um espírito missionário. Um espírito que consegue lidar com a sua própria condição sexual, ou seja, eu posso estar casado e eu estou equilibrado, eu posso estar solteiro e eu estou equilibrado também, né, não vou sair aí, né, atirando para todos os lados, né, com as minhas energias sexuais, eu vou ter controle e equilíbrio daquilo, dentro daquilo que for o meu momento, né. Esse é um espírito missionário no campo do sentimento. Então, assim, o que, né, a gente está vendo aqui no texto é o nascimento do Cristo dentro de nós. Né? E quando o Cristo nasce, não tem mais espaço para os instintos na nossa vida. Os instintos vão lá para a matéria. Os instintos vão lá para o corpo físico, que é o lugar deles. Mas até quando eles estão aqui, eles estão no nosso corpo, né? O Cristo que está dentro de nós controla tudo. Bom? Aqui, ó. Então vamos lá. Ouviu uma grande voz do céu. Olha que interessante. Então ele começou a ouvir uma voz do céu. Lembra? Né? Saiu o instinto, a voz do céu começou a falar. Ou seja, nós atingimos um novo nível de consciência. Que dizia: agora foi estabelecida a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, lembra quando a gente fala assim que a consciência está acusando a gente? Né? É quando o instinto está lá misturado com a consciência. O acusador diante de Deus, lembra que a consciência é a nossa janela para ver Deus? Para escutar a voz de Deus? Né? E enquanto o nosso instinto está misturado com a nossa consciência, está tendo um antagonismo ali. Então é um momento de redenção. Não tem mais o acusador. O instinto saiu de cena. Porém, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e desprezaram as suas vidas até morrer. Olha que interessante. Como é que a gente venceu pelo sangue do Cordeiro? O que é o sangue? É a essência. O que é a palavra do testemunho? É o seu ensinamento. Como é que nós vamos vencer os nossos instintos para estabelecer o Cristo dentro de nós? Através da vivência e da prática daquilo que Jesus nos ensinou. A vaidade está inserida no instinto? Com certeza. A vaidade é o filho do instinto com sentimento, né?
Então, muitos sentimentos negativos são filhos dos nossos sentimentos desequilibrados e do instinto. O que é a vaidade, senão assim, o instinto de liderança que nós temos aí? Né? A nossa raça, a raça humana é uma raça que vem, né, de animais, né, vamos dizer assim, biologicamente falando, que são extremamente competitivos. Né? Então, por que eu sou vaidoso? Né? Qual que é o bicho mais vaidoso? É aquele que manda, é o leão que tem a juba maior, né? É o tatu que fuga o buraco mais fundo, né? É o pavão que tem um rabo mais bonito, aí ele fica vaidoso, porque eu sou mais, vou atrair, eu vou ser o centro, eu vou ser o mais poderoso. Vem desse mesmo instinto. O mesmo instinto que faz o leão rugir mais alto, né? E todas as leoas ficarem em torno dele, é o mesmo que faz a gente ser vaidoso. É a mesma fonte. Né? Só que pro leão ele tá no papel evolutivo dele. A gente já fica meio ridículo, né? De eu chegar no lugar e querer rugir mais que todo mundo, mas a gente faz, né? Quando a gente era adolescente, quando eu era adolescente, eu lembro que os meus colegas falavam, você tem que comprar um carro, precisa arrumar namorada. O que é o carro se não o rugir do leão? Né? Quem tem o carro maior, né, aparece mais, chama mais atenção das moças, né? É o mesmo princípio, está introjetado na gente, isso é uma questão de instinto. Né? A vaidade também está ligada ao instinto. Né? Um espírito superior não é vaidoso, por quê? Porque o instinto não existe dentro dele, então ele não é vaidoso, ele não tem esse conteúdo de vaidade. Ele sabe que ele é o que ele é. Então ele é humilde. Né? É interessante. Aí ele fala aqui, ó. Por isso, ó céus, alegrai-vos e é vós que habitais nele. Ou seja, chegou o momento de alegria do céu, nossa consciência está liberta. Ai da terra e do mar, porque o demônio desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Né? A terra, o nosso corpo, e o mar, a matéria, a vida material. Não tem nada mais dominado pelos instintos do que a nossa vida material. Né? Capitalismo, os sistemas de governo, dinheiro, poder, economia, crescer, ser rico, ser poderoso, chamar atenção, aparecer mais que os outros, ficar famoso. Tudo isso tem uma manifestação do instinto. Né? O instinto desceu da nossa consciência, agora está no nosso mundo aqui, ó. Né? Essa competitividade infinita, onde eu tenho que ser melhor do que o outro, porque senão eu não ganho, não venço, eu tenho que ganhar, eu tenho que vencer, eu tenho que superar o outro. Né? Eu quero te superar, eu rio pra você, mas eu quero te superar. Né? Então é aqui, isso aqui que ele está falando. É muito pior do que o diabo em pessoa lá com os chifrinhos dele descer. Né? Quer dizer que o nosso sistema atual de encarnação, nosso plano físico hoje, é dominado pelo instinto. Tá? A nossa vida material é dominada pelo instinto. Os espíritos mais famosos e poderosos do nosso mundo, isso bem entre parênteses, tá? Porque é uma ilusão muito grande, né? São os espíritos que estão mais dominados pelos instintos. O que vende é instinto. Chama atenção é instinto. Né? Então vamos lá. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que lhe tinha dado à luz ao filho varão. Olha que interessante. Então o instinto vai começar a brigar com o sentimento. Aqui na Terra, né, dentro da nossa... Aqui embaixo, o instinto ainda está muito preso nos sentimentos. A gente está brigando, vaidade, amor próprio. Né? O instinto e o sentimento estão muito próximos. Tá? Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia a fim de voar para o deserto. Pode-se dizer que todo vício do instinto são futuras potências virtuosas? Não diria que os vícios, né? Talvez aquilo que cause ali o vício, por exemplo. Né? O que é a vaidade se não um amor próprio desequilibrado? Não quer dizer que a vaidade em si vai ser uma potência no futuro, mas um amor próprio equilibrado sim. Né? Porque amando a si mesmo a gente ama o próximo. Né? Não quer dizer que o egoísmo, né, é uma virtude. O egoísmo é uma ferramenta evolutiva. Né? Então, no reino animal, o egoísmo é muito útil. No nosso estado evolutivo, o egoísmo já é uma coisa que está fora de uso. Né? O egoísmo para nós é nocivo enquanto sociedade. Tá? Por quê? Porque se eu for egoísta, a tendência é que eu destrua quem está no meu caminho. Né? Porque o egoísmo me ensina isso. Para eu poder persistir, eu tenho que passar por cima do outro. Né? Então nós vivemos isso muito hoje. Né? As grandes disputas entre nações, as disputas comerciais, essas coisas todas, o que é isso se não é egoísmo? Né? É um egoísmo disfarçado, mas bonitinho, eu não já te mato. Eu não te mato, mas eu vou lá e compro a sua empresa, vendo a preço de banana para você quebrar. Né? Eu não te mato, mas eu vou lá e faço uma lei que impede seus produtos de entrar no meu país. Né? É egoísmo. Né? Então, aqui ó. Então a mulher vai para o deserto. Tá? Os sentimentos ainda estão no deserto. Né? Onde é sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
fora da presença da serpente. O que esse tempo aqui simboliza, gente? Esse tempo, com 2 tempos, metade de um tempo, é um símbolo também. Né? O que acontece? Dentro desse momento que nós estamos vivendo hoje, né, dessa renovação espiritual que a gente está percebendo, né, que ainda não aconteceu, que está saindo, o que nós temos que preservar para o nosso futuro são os nossos sentimentos. Mas verdadeiramente não são sentimentos egoístas, né? É o que o nosso amigo está falando ali, né? Na verdade, são o que os sentimentos superiores. Nós estamos no momento de peneirar, de separar o joio do trigo. Por isso que o dragão está perseguindo a mulher, ou seja, o sentimento e o instinto ainda estão brigando. Se o dragão não tem mais lugar na consciência, aqui no mundo material ele ainda tem. Né? E o dragão sabe que o tempo dele é curto. Por que o tempo do dragão é curto? Porque o nosso mundo está avançando para um outro estado de sociedade. E todos aqueles espíritos que ainda são rigidamente apegados, né, ao poder, à disputa, ao comércio, à briga, né, esses espíritos estão ficando cada vez mais perdidos. Porque uma sociedade espiritualizada não tem lugar para comércio. Tá? E quando eu falo comércio, não é a loja que você abre ali e vende uma batata, não. É o comércio de troca. No sentido que você me dá uma coisa só se eu te der outra. Né? Então, no sentido que eu me interesso por você, não por você, mas pelo que você tem para me oferecer. Né? Eu olho para uma moça, eu falo assim, ela é bonita e jovem. Isso me interessa, eu quero. Mas se ela for velha, eu não quero. Vocês estão entendendo? É esse comércio. É o comércio de pessoas, de valores transitórios que as pessoas se revestem. Por isso está todo mundo aí querendo ser jovem, por isso está todo mundo querendo ser rico, né? As pessoas querem se vestir de valores exteriores para se sentirem amadas. Ninguém me ama, mas se eu vestir uma roupa linda aqui, se eu ficar rico, se eu tiver uma aparência de inteligência e de poder, muita gente vai falar que me ama. Então eu me travisto naquilo que vai ser mais amado. Então eu vou fazer plástica, eu vou fazer cirurgia, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, eu vou mudar minha forma de falar, porque eu quero me transformar, né, em alguém que é amado. Porque a nossa grande necessidade, em todas as questões, é se sentir amado. E não está errado, não. Só que a gente ainda não sabe o que é amor de verdade. Porque o instinto, né, associa amor com prazer. E o amor está muito distante do prazer, porque o amor é doação, né? No sentido que a gente vai ser feliz amando e não vai ter prazer amando, diferente. Né? Mas isso é um processo. Então, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Olha que interessante, né? Então, esse dragão aqui, ele cospe fogo. Né? Ele já virou serpente. Você viu que ele emagreceu? É um dragão que ele já virou serpente. Né? Porque o que está acontecendo? O instinto está sumindo. Então, antes ele era um dragãozão, agora já é uma serpentinha que cospe água. Né? De um dragão que cospe fogo para uma serpente que cospe água, houve uma melhoria aí. Né? Está mais fraquinho. E ele joga água atrás da mulher. O que é materialidade? Né? Então, o que vai mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções hoje? Questões materiais. É o rio que o dragão jogou em cima da gente. Né? Mas o que acontece? Porém, a terra ajudou a mulher. E a terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado da sua boca. Então a terra, né, ou seja, a nossa vida material, quando ela está equilibrada, né, não tem rio que engole a gente. Não tem ilusão da matéria que engole a gente. Né? Então nós estamos aqui encarnados, os nossos sentimentos estão em equilíbrio, eu estou buscando ser uma pessoa melhor. E aí, à medida que as ilusões da matéria vêm e vão, peraí, não vou entrar nessa não. Tá? É isso aqui que quer dizer o texto. O dragão irou-se contra a mulher, ficou com raiva, não deu certo, né? E foi fazer guerra aos outros seus filhos, que guardam os mandamentos de Deus e retêm a confissão de Jesus Cristo, e pagou sobre a areia do mar. Então o dragão, né, ele vai fazer guerra contra aqueles que estão buscando se espiritualizar. Ou seja, qual que é a maior dificuldade para a gente se espiritualizar? Resumo da ópera aqui, são os nossos instintos. Dominar os instintos é o caminho mais rápido para a gente desenvolver espiritualmente. O mundo da regeneração está longe? Quanto tempo para chegar? Ele já chegou. Nós já vivemos na regeneração. O nosso estado espiritual atual aqui no século XXI é de um mundo em regeneração.
né? O mundo regenerado já é uma coisa diferente, né? Nós já estamos na regeneração. E por que a gente fala que a gente está na regeneração? Porque a regeneração é o caminho do reconstruir. E para reconstruir as coisas têm que ser desmanchadas. Nós estamos vivendo um momento em que tudo aquilo que apenas é bom em aparência está desaparecendo. Por isso nós estamos tão perdidos. Porque muitas das coisas que nós temos como valores eternos não são tão eternos assim. E aí nós ficamos buscando aí um político que vai resolver, um líder religioso que vai me acalmar, quando na verdade a regeneração é um renascer. Tudo aquilo que é inútil espiritualmente para a nossa felicidade vai desaparecer, meus amigos. Né? Isso quer dizer que é o fim do mundo? Não. Quer dizer que é a mudança, e a mudança assusta. Porque nós, né, como diz um amigo espiritual, o que nós mais gostamos é que tudo seja sempre do mesmo jeito. A mudança nos assusta, nos amedronta, nos constrange. Né? Nada nos causa mais dor do que mudar. Mas, para regenerar, é preciso renascer. Né? Importa nascer de novo. Lembra de Jesus falando lá com Nicodemos? A gente até estudou isso outro dia. Né? Quando a gente fala importa nascer de novo, nós estamos falando desse momento que está chegando. Já estamos vivendo a regeneração. O mundo de prova e expiação já acabou. Mas as provas, as grandes provas, estão tomando conta da nossa vida. São os testes constantes. A expiação, que é aquele movimento da revolta, ela vai diminuindo muito e muito. Né? Os espíritos em sintonia de expiação estão diminuindo. Né? Hoje nós estamos num momento de teste, de prova, de aferir resultado. Mas a gente não pode perder a esperança, não, porque depois da tempestade reinicia um novo dia. E nós estamos reconstruindo, recomeçando. Né? Nós podemos dizer que esse século XXI que nós estamos vivendo é um século do chocalho, do joio e do trigo. É o século em que está tudo sendo peneirado e muita coisa que a gente considerava muito importante vai ser desmanchada e somente aquilo que tem valor real vai se manter com vistas ao futuro. Então, da nossa sociedade atual, que nós estamos vivendo aí, é vírus, é não sei o que, que é isso, gente? Tudo é parte da regeneração. Tudo aquilo que é valor real e que é bom, vai ficar. Tudo aquilo que é ilusão, que nos faz mal, apesar da gente achar que faz bem, né? Apesar da gente ser apegado, tende a desaparecer. Esse é o nosso momento. Essa guerra que está tendo na consciência, ela está tendo na consciência de todos nós. Essa batalha entre o dragão, entre o instinto e a espiritualidade está aqui, ó, dentro da nossa consciência. Mas como o apóstolo João falou, né, o dragão já perdeu. Né? O dragão já está voltando para a terra e já está virando uma cobrinha de novo. Ele está emagrecendo, ele está ficando mais fraco. Nós estamos percebendo isso. Né? Então nós devemos manter o que? A nossa fé. Devemos manter a nossa busca por sermos pessoas melhores. Devemos elevar os nossos pensamentos através da prece, da troca de energias positivas e do trabalho no bem. Né? Qual que é o lastro espiritual para o momento que nós estamos vivendo? Faz o bem que você puder para quem passar pelo seu caminho. Ajude quantos você puder, seja com uma palavra, seja com um pedaço de pão, seja com um real, seja com o que você tiver para oferecer. Dê, ajude, abra seus olhos, fuja do egoísmo, fuja de querer viver só a sua vidinha e que os outros se danem. Esse mundo está acabando. E quanto mais rápido a gente despertar para esse mundo novo, que está basilado, né, na troca positiva, na doação, né, no senso de família universal, menos a gente vai sofrer. Quem mais está sofrendo nesse momento de transição são os mais apegados, os mais egoístas, que estão sem saber o que fazer. Por isso que a gente vê aí os líderes, as pessoas que detêm um poder transitório, igual barata tonta. Porque eles só sabem mandar, eles só sabem se preocupar consigo mesmo. Então eles não sabem lidar com esse novo mundo que está nascendo. Né? Então eles estão batendo cabeça. Por quê? Porque eles estão presos ao egoísmo. E o egoísmo está afundando e desaparecendo. Todos aqueles que estão sintonizados com isso estão perdidos. Né? A gente está falando isso hoje, mas vocês vão ver isso no futuro próximo de vocês. Né? Vai chegar um momento em que cada um de nós vai ser chamado a doar aquilo que tem. Nós temos muitas coisas boas. E talvez a melhor doação que a gente possa fazer por alguém é acender a esperança no coração do nosso irmão, que é o motivo da espiritualidade estar com a gente hoje.
né? A matéria é muito boa, nós não estamos em guerra com a matéria, né? A companheira falou assim do materialismo, né? O egoísmo está ligado ao materialismo. A matéria é interessante, é boa, ela é uma ferramenta do espírito. Nós podemos aproveitar tudo que tem na vida material, é bom, né? Tanto é que existe. Nós não podemos nos iludir quanto ao papel da matéria. É aí que está a grande questão, né, meus amigos? O nosso tempo chegou ao fim, né? Espero que o estudo, né, humilde aí que a gente fez aí seja útil de alguma forma para vocês, né? É o que a gente tem para dar, né? Então a gente está dando aí com muito carinho, com muito amor, né? Pedimos a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver, nos ajudar a seguir em frente e que o seu amor e a sua luz fique conosco hoje e sempre. Lembra os amigos, quarta-feira nós temos estudo de mediunidade, quinta estudo de evangelho. Nós vamos tentar salvar esse estudo, né? Mas normalmente domingo não salva, né? Então, se salvar já vai ser lucro, tá bom? Agradeço a todos vocês aí pela atenção, pelo tempo, pelo carinho, pela boa vontade. Pedimos a Jesus que abençoe cada um de vocês e que vocês se lembrem, né? Todos somos médiuns do amor. Todos podemos fazer o bem. Boa noite a vocês, meus amigos. Muita paz, muita luz, muito amor.